Fala galera, estamos hoje no terceiro episódio do Bcast. Trazemos hoje a Larissa Cabral. Eu sou suspeito para falar da Larissa porque a Larissa é minha amiga pessoal, mas eu tive aula com ela desde o 8º ano do ensino fundamental, que eu acompanho a trajetória dela. E ela já está no 11º semestre da faculdade da Unicristo. Então a tendência aqui é a gente trazer as opiniões dela, o que é que ela está achando da faculdade, ela já está no internato, a experiência dela no internato e também um pouquinho antes dela entrar. Mas o foco maior vai ser ela dentro da faculdade, o que é que ela acha do curso, o que é que ela está achando do internato e assim a gente vai levando essa conversa, beleza? 11º semestre de qual faculdade? Unicristo. De? Medicina. Medicina. Pronto. Sim, gente. Então, para começar, antes dela dentro da faculdade, vamos contar um pouquinho de como foi a história pré-faculdade. Larissa, como é que tu, pré-faculdade, organizava teus estudos? Antes de tu entrar mesmo, no terceiro ano, tu tinha alguma estratégia de estudo? Tu tinha alguma matéria que tu achava mais difícil? Conta um pouquinho para a gente da tua história. Oi, pessoal, boa noite. Como é que foi a minha preparação no terceiro ano? Eu sempre fui aquela aluna mediana ali, era uma boa aluna. E no terceiro ano, como é que eu organizei os meus estudos? Eu decidi que o terceiro ano ia ser o ano da minha vida, assim, que eu ia realmente decidir aquilo que eu queria fazer, né? Eu escolhi medicina. E aí, como é que eu organizei os meus estudos? Eu assistia todas as aulas, fazia os exercícios à tarde, né? Se precisasse ler alguma coisa, tirava alguma dúvida ali na apostila, mas me baseava mais nas aulas dos professores pela manhã. E fiz simulados todos os finais de semana. Da minha escola, né, que eu estudava na época, eles disponibilizavam os simulados, né, todos os finais de semana, e eu fiz todos, assim. E as questões, né, os bancos de questões que eles disponibilizavam. E tu já tinha certeza que tu queria particulares desde o início do ano? Não. No começo do ano eu queria, assim, né, eu ia prestar para a federal e para as particulares, eu foquei um pouco mais na federal, mas do meio para o final do ano eu comecei a focar nas particulares. Entendi. Chegou a fazer o uniforme Unicristo em abril, maio? Não, fiz só no final do ano. Eu fazia só as questões da Unicristo e da Unifor, focado né? naquilo. Uma coisa importante que eu vi a Larissa citar, gente, é uma coisa que até hoje é atual. A Larissa ela entrou na faculdade em 2019.1 e veja que ela citou a importância dos simulados. Uma coisa que eu e Yuri a gente sempre fala, a importância de você estar fazendo simulado. Aqui no BED tem simulado todo final de semana e a gente, muitos alunos menosprezam a situação do simulado e é talvez um dos pontos mais importantes para alavancar esse seu resultado, né, Yuri? Com certeza, com E assim, certeza. pessoal, a questão do simulado é tanto você vai se sentir em casa quando você estiver fazendo a prova, entendeu? Você vai estar habituado àquele tempo de estudo, aquele tempo ali você fazendo simulado, vai se adaptar ao local, como é que você vai se portar, porque querendo ou não, você se desgasta tanto emocionalmente, raciocínio e fisicamente. Então você tem que estar adaptado a passar aquelas horas ali com aquela quantidade de água, aquela quantidade de comida, se adaptar, tudo isso tem que ser pensado na hora da prova, porque o tempo de questão é importante, como você vai fazer essas questões é importante. Você criar, assim, tem os métodos, né, de fazer as questões, mas você cria os seus próprios métodos, você vai desenvolvendo ali, porque cada pessoa aprende de um jeito, faz de um jeito. Você vai ver o que é melhor para vocês. Acho que é uma das partes mais importantes dos estudos, são as questões e os simulados, né? Eu acredito que a melhor forma de revisar e de estudar seja essa. Sim, no meu ver, né? Eu costumo falar que o grande diferencial do estudo é você sozinho. Não é a aula que vai resolver sua vida e tal. Você pode assistir 10.000 aulas, mas uma hora que você está estudando aquele conteúdo é onde você realmente vai entender como aquilo vai entrar na sua cabeça e como você vai desenvolver aquilo. E eu acho assim que um defeito que a gente tem muito, sabe, a gente, assim, todo mundo que é estudante e tudo, é que a gente gosta muito desses métodos passivos, né? De só assistir a aula e tudo. E muitas vezes você acha que está entendendo, mas você não absorveu aquela informação da forma correta, sabe? E eu acho que quando você exercita, você tira as suas dúvidas, você erra. E assim, eu sei que é sofrido, sabe, fazer questão, eu sei que é sofrido revisar, porque errar é muito ruim, assim, a sensação de errar. Mas o erro é o que vai te fazer aprender. E você errar no momento de estudo, né? É que é o bom, para você chegar na hora da prova e saber, pô, eu não vou errar isso aqui de novo. Esse raciocínio aqui que eu fiz não foi legal. É fundamental, assim, até durante a graduação mesmo, sabe? Isso que tu falou me puxou até uma coisa que eu estava dando aula agora. Aí eu estava dando soluções, que é um tema assim que o pessoal em química considera bastante difícil. Aí uma menina citou assim, Arthur, tu dá aula, eu entendo tudo, entendo tudo. Aí eu chego para fazer a questão, eu não consigo, eu engancho, eu erro. E a pessoa se frustra, né? Porque ela entendeu na aula e não consegue só. Mas eu acho que você errar uma questão faz parte do seu processo de aprendizado.
Porque quando você tenta sozinho, você começa a criar no seu cérebro meio que mecanismos de como não errar, de como... Porque muita gente tem, eu penso desse jeito, eu penso desse jeito. Então você tem que criar a sua forma de pensar e a partir de criar essa forma, você seguir nessa linha e aí criar uma estratégia de como conseguir acertar a questão. Às vezes, uma questão tem vários meios de chegar na resposta. Tem gente que chega por um caminho, tem gente que chega por outro. Você tem que criar o seu meio. E é tentando mesmo, é errando, é acertando, é errando de novo e tentando, uma hora você... Não, e o que a gente tem que entender também é que o professor ele é um facilitador, mas o estudo é seu. Assim, cada pessoa aprende de um jeito. Hoje em dia existem vários métodos de estudo que a gente usa. Assim, agora eu estou estudando para a prova da residência, né? Existem 1 milhão de métodos para você estudar e você tem que escolher o que é melhor para você, mas você só vai saber qual é ele fazendo. Entendeu? Então, assim, e uma coisa que é unânime, assim, para quem presta concurso, né? Porque querendo ou não, um vestibular é um concurso. São simulados, gente. Então tem, assim... Deve existir outra forma, sempre tem alguém que é fora da curva, mas no geral, assim, é muito importante. Eu não conheço ninguém que é aprovado, assim, que nunca fez uma prova antes, né? As provas antigas, aquelas ideias e tal. Então, pegando esse gancho aí da questão dos simulados, simulado todo fim de semana, cursinho, né, de manhã e tal, e aí chegou ali na época de outubro, setembro, né, deu um gás a mais. Como é que foi esse pré-prova? Tu lembra mais ou menos, questão de ansiedade, como é que tu se sentia, o nervosismo de vai dar certo, não vai? Assim, eu vou ser bem sincera, esse final do ano eu já estava, assim, no meu limite, sabe? Porque eu dei muito gás no começo, do começo até o meio do ano. Aquele final eu já estava sem forças, assim, sabe? O que me salvava, assim, para revisar, para continuar estudando, realmente eram as questões, que era o que eu conseguia fazer. Assistir às aulas, né, e fazer as questões, porque eu já estava, assim, no meu limite. Em relação à ansiedade, assim, essa ansiedade, ela esteve presente o ano inteiro. Eu me cobro muito, eu sou uma pessoa, assim, que eu dormia e acordava pensando nisso. Eu dormia pensando, eu sonhava com as questões, assim. Era bizarro, o Arthur sabe, assim, da minha realidade da época. Bastante, né? Foi uma coisa, assim, que pesou muito, até porque, assim, você tem que ter o seu foco, é muito importante você ter um foco, né? Tipo assim, por exemplo, quero prestar para tal faculdade. Mas, assim, sempre tentar se nivelar para mais, né? Isso. Então, assim, eu pensava, tipo assim, se eu queria passar na federal, eu tinha que dar a vida. Com certeza. Então, tipo assim, acho que você não pode, mas ao mesmo tempo que você for estudar para um particular, você tem que, tipo assim, eu vou ser o melhor dessa prova. Para você, tipo assim, garantir o máximo, não tem como garantir nada, mas tentar dar o seu máximo ali para dar um tiro mais certeiro, né? Com certeza. Reduzir as probabilidades de erro, né? Porque acho que quanto mais você treina, menor a probabilidade de você errar. Talvez você não passe, mas talvez você vai dar o seu melhor e tal. E como tu mesmo falou, assim, você sempre tem que buscar um pouquinho a mais do que você tá, porque naturalmente no dia da prova, eu sempre brinco aqui com os meninos que no dia da prova você está um pouquinho mais burro do que o normal. Porque você está nervoso, você tem tempo, você meio que sua vida depende daquilo. Normalmente a gente coloca tudo naquele dia, né? Até um ponto assim de crítica ao processo de provas, né? Às vezes você não está no seu dia, às vezes uma menina, por exemplo, assim, uma diferença muito clara para mim. Pô, e se a menina tiver, de repente, na época da menstruação, ela não está tão bem quanto ela está nos dias normais, entre aspas, né? O homem já não tem esse problema, então já é naturalmente uma coisa meio desnivelada, né? E assim, eu acho que um coringa que eu tive também nesse final do ano, né? Tinha algumas matérias, assim, que eu tinha uma dificuldade a mais. Aí eu recorria ao Arthur, para dar aquele help, né? Tipo assim, Arthur, isso aqui não tá entrando na minha mente. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ele pegava na minha mão, assim, isso é importante tu falar por causa da humildade, porque tem muito aluno bom que, tipo assim, já sei tudo, isso aí não precisa não, errei essa questãozinha, mas é um detalhe, isso aí eu já sei. E aí não pede ajuda, tipo assim, sei lá, uma aula particular mesmo, pedir uma atenção a mais pro professor naquela matéria. É não menosprezar nada, você não pode, tipo, deixar barato em nenhuma matéria, entendeu? Eu acho que isso é importante tanto no pré, né, antes de entrar, como durante, assim. Acho que é importante você ter os seus, onde se apoiar ali, onde pedir ajuda, né? Principalmente, assim, no meu caso foi o terceiro ano, né? Sim. Mas é um momento, assim, que você é muito imaturo, você tem muita dificuldade de pedir ajuda, entender que, tipo assim, você não vai ser bom em tudo. Entendeu? Você não é obrigado também a saber tudo e se dar bem em tudo e ter facilidade em tudo, mas você tem que tentar reduzir os erros, né? Reduzir ali. O que você já é bom, você já é bom. Então você vai fazer a questão, você vai acertar mais, você vai ir melhor. Mas assim, o que você tem dificuldade é que você tem que encarar de frente, que eu acho que é a maior dificuldade de quem vai prestar a prova. Sim, é você olhar para os seus erros. É tipo assim, isso aqui eu tenho muita dificuldade, então isso aqui eu tenho que estudar mais. Eu tenho que fazer mais questões. Porque você sofre, porque você erra mais, você tem mais dificuldade de entender, o raciocínio já não é tão fácil. Mas vai se tornando mais fácil ao longo do tempo que você vai treinando, né? Eu sempre falo assim,
quando me pedem opinião com relação a formas de estudar, né? Eu sempre falo que o ideal é que você defina um tempo máximo de estudo para cada matéria, não importa o quanto de dificuldade você tenha. Você tem que estudar no máximo ali 1h20, 1h30, porque senão você acaba se viciando em estudar o que você é bom e você deixa o que você é ruim de lado. Então, por exemplo, se você gosta de física, no meu caso, por exemplo, para mim, eu estudo 5 horas de física e eu nem sinto. Mas se você me botar para estudar 1h30 de redação, eu já sinto que passou um dia, entendeu? Então, assim, se você fizer a divisão igual, ou o mais próximo do igual possível, você vai estar sempre se colocando em contato com todas as matérias, as que você gosta e as que você não gosta. E um ponto também que a Larissa citou que eu acho importante, a história do se nivelar por cima. Tipo assim, muito aluno, não vou fazer essa questão não, porque é muito difícil e lá no dia da prova não vai ser do ITA. Não vai ser tão difícil assim. Mas se você sabe a difícil, lá na hora, se vai ser mais fácil, você está preparado. Então, a importância de você, exatamente, se nivelar por cima e não por baixo. Né? E não tem como também a gente garantir que a banca da prova vai fazer exatamente do que ela fez os outros anos, entendeu? Total. Então, a gente tem que tentar, é o que eu falei, minimizar os erros, né? Se nivelar ali por cima para tentar abranger o máximo de conhecimento possível. E uma coisa também que eu acho legal a gente falar, né? Gente, questão de simulados, né? Tipo assim, no começo do ano a gente começa fazendo simulados, a gente erra um monte de questão. Vai ruim. Mas assim, você vai construindo ali aos poucos e no final do ano o resultado vai melhorando. Então, assim, não se frustrem no começo, né? Isso aí que tu falou é muito verdade. Assim, parece que um dia você está fazendo, sei lá, a prova tem 100 questões, você não consegue passar de 50. Aí um dia você faz o simulado, você fez 60 e você nem notou, você só melhorou, assim, naturalmente. É uma construção, né? né? E isso costuma acontecer, pensando aqui numa preparação anual, pela minha experiência, costuma acontecer ali de maio para junho. É quando o primeiro semestre começa a se pagar, que você percebe, caramba, esse gás que eu dei em fevereiro, março, abril e tal, ele começa a se pagar. Mas já puxando aí para os finalmente da preparação, né? Chegou o dia da prova, conseguiu passar, né? Tu passou em 2019.1, então para começar em janeiro de 2019 ou foi em julho? Janeiro de 2019. Então, na realidade, tu fez o vestibular em 2018. Foi, final de 2018. Entendi. E aí, fériasinhas e tal, como é que foi entrar no mundo da medicina? Já era o que tu queria desde sempre? Sempre foi o teu sonho? Ou de repente foi um vestibular que, sei lá, teu pai ou tua mãe te indicou para fazer e tu foi meio que tateando para ver se eventualmente era realmente o que tu queria? Assim, no terceiro ano, né, eu tinha algumas opções. Eu era da galera das exatas também, como vocês. Gostamos. Eu gostava mais de matemática, física, química, eu gostava mais dessa parte. Eu, no geral, ia bem, assim, mas era essa parte que eu tinha mais facilidade, assim, que eu gostava mais de estudar e tudo mais. E aí eu pensava também em engenharia, pensei em medicina, engenharia, tinha pensado em odonto também. Assim, os meus pais são da área da saúde, né? Minha mãe é enfermeira, meu pai é médico, então acredito que sempre, não tem como não dizer, né, que tem uma influência ali, querendo ou não. Era o meu meio, eu vivia aquilo, eu nasci nesse meio, né? E assim, eu sou, assim, admiro muito meus pais, né? Assim, são pessoas que são bem felizes na profissão, são pessoas bem sucedidas, assim, ao meu ver. Então, assim, querendo ou não, acho que isso me puxou para essa parte, sim, teve essa influência. Eu acho que no meu subconsciente eu já tinha escolhido que era medicina, mas acho que eu tinha medo de falhar. Eu tinha medo de errar, eu tinha medo de não conseguir, eu tinha medo de me frustrar, eu tinha medo de, tipo assim, decepcionar os meus pais. Porque eu acho que a minha cobrança era muito maior do que eles tinham. A minha autocobrança era muito maior. Aí, assim, né, quando eu entrei na faculdade, foi assim, não vou dizer que foi simples, foi tranquilo, foi um baque, assim, pra mim, um pouco. Porque eu estudei na mesma escola, assim, a vida inteira e saí da escola já para uma universidade, né, que é o ciclo da maioria das pessoas. Sim. Mas, assim, era um mundo totalmente novo, pessoas totalmente diferentes. Eu tinha uma amiga que eu já conhecia na minha sala, então praticamente eu não conhecia ninguém. Num ambiente totalmente diferente, com aulas totalmente diferentes, uma abordagem totalmente diferente, uma carga horária muito diferente, porque medicina é uma faculdade integral, né? Um curso integral. Manhã e tarde, né? Manhã e tarde, então a carga horária dobrou, né? Aí, assim, como que eu vou estudar matérias... Não são matérias fáceis, eu não vou mentir pra vocês, que não é simples, assim. Eu até lembro que na época, tinha uns professores que deram aquelas matérias mais básicas, né, no começo do ano e tudo.
E aí eles, não, acredito até que vocês tenham visto isso aqui na escola. Aí uma galera da minha sala, não, vi mesmo, e não sei o que. Eu falei, gente, que escola vocês fizeram que eu não tava lá? Porque eu nunca vi essa matéria na minha vida, nunca ouvi falar disso aqui. E o pessoal da tua sala meio E o povo que... dizendo, ah, não, eu fiz. Será queixo? Eu, gente, que escola é essa que vocês estavam? Porque eu... E assim, pra mim, o começo foi assim, foi bem... Não vou dizer que foi impossível, mas assim, foi difícil, sabe? Até porque eu acho que como eu tava com muito medo de falhar, de dar errado, eu virava à noite, acordava de madrugada pra estudar. E assim, depois você vê que isso não é vida. Não tem como, é tipo, quase insustentável viver assim, virando noite. Não vou dizer que às vezes não é nessa, fiz muito, acho que eu errei muito nessa parte, assim, fiz muito isso. Mas assim, era o medo de falhar, era o medo de errar, era medo de não dar conta. Eu tava num mundo totalmente diferente, assim, totalmente diferente. Você vem do colégio e, assim, na escola a gente tende a pensar que tem alguém controlando tudo, né? Assim, tem alguém que vai controlar suas faltas, alguém que vai lhe dizer quando é que vai ter prova, alguém que vai lhe dizer... Tem o roteiro da prova, então você tem que estudar exatamente até a página e tal. Quando você cai na faculdade, eu acho que, assim, a Unicristo é até um pouco menos, porque a Unicristo ela tem muito essa pegada de muita aula, tem muita prova semanalmente e tal. Mas, assim, quando você cai, por exemplo, no meu caso, eu fiz o UFC. Eu fiz Direito no UFC. Você cai lá na faculdade, é tipo assim, e aí, a prova é quando? Não, o professor falou aí que vai ser daqui a 2 semanas e é para ler 700 páginas. Você fica tipo, como assim, entendeu? Então, você se sente meio desamparado, eu acho que talvez essa seja a palavra, né? Mas, acho que a Unicristo especificamente, o pessoal fala muito assim, pelo menos a gente escuta muito vindo de lá, que os primeiros semestres, o primeiro e o segundo especialmente, é porrada o tempo inteiro de estuda, prova, estuda, prova, estuda, prova. É assim mesmo? Assim, na verdade, a faculdade toda tem bastante prova, a carga horária é bem alta. Assim, é porque na Unicristo é uma mescla, né? Tem as aulas e tem a parte da tutoria. Não sei se ainda é assim, na minha época era assim. Na minha época, 5 anos atrás. Mas algumas coisas mudaram, né? Mas assim, tem uma carga horária de aula bem alta, né? Assim, que para algumas pessoas é bom, para outras é ruim. Eu acho que ele também é uma forma de adaptação, você não sabe como estudar direito. Lê o livro, não lê, pega o slide, não pega. Anota tudo. Tentativa e erro. Você vai tipo assim, anota tudo que o professor fala, não anota. É tudo bem bonitinho, né? Já é o livro bem separadinho. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me pegou, porque eu era muito, tipo assim, eu aproveitava muito o que a escola me dava. Sim. Tinha tipo assim, então as aulas eram as aulas, e era tudo pautado na apostila. Bem organizadinho, então, né? Então, tipo assim, eu via a aula, eu lia a apostila, eu complementava, eu fazia as questões e estava tudo ali, ó. Na faculdade você vai reaprender a estudar. Onde pegar questões, como estudar, assiste sua aula, não assista, anota, tipo assim, só assista a aula, anota tudo, não anota só uma parte, faço tópico, não faço. Vai perder ali alguma coisa, estuda pelo livro, lê o capítulo. O capítulo é muito mais difícil do que o professor ensinando. Tentativa e erro, não tem muito assim, faça assim, não tem essa regra, né? E cada um aprende de uma forma. Eu me arrupio todinho, porque eu lembro lá na UFC. Eu tô arrupiado aqui. Eu me lembro indo lá na UFC, na biblioteca, mas lutar por livro. Porque, tipo assim, o livro de cálculo 1, aí tipo assim, cálculo 1 o professor indica, né? Ele indica o livro, ó, é bom estudar por esse livro. Só que ninguém vai comprar um livro lá enorme, né? Vai todo mundo correr atrás do livro. Todo mundo corre. Aí tu chega antigo, lá, né? tudo rasgar, já... Não, tem essa saga também de alugar o livro, todo mundo quer pegar todos os livros, vamos ler tudo. E às vezes, assim, a matéria é grande, é muita coisa para estudar, às vezes não dá para fazer tudo bonitinho 100%, né? Deixa eu te perguntar uma coisa com relação a, assim, a gente sabe que tem uma diferença metodológica muito clara entre a Unicristo e a Unifor, por exemplo. A Unicristo ela é mais de aulas, né? E a Unifor ela tem o método PBL, que é um método que não necessariamente lança tanta mão de aulas expositivas. Como é que tu se sente com relação a essas duas metodologias? Não sei se você conhece o método PBL, a Unicristo tem mas PBL tem também. PBL também, né? Então, o que é que tu se identifica mais? Tu assim, como né? aluna? Olha, assim, eu gosto das aulas, mas assim, na faculdade de medicina, pelo menos, as aulas são longas, assim, são aulas de 1h30, tem professor que dá 2 horas de aula. 200 slides. São muito longas as aulas. E a tutoria, assim, eu acho que desenvolve coisas diferentes em você, assim. O bom da tutoria, eu sou suspeita pra falar, eu gostava da tutoria, tem gente que não gosta, porque na minha faculdade, pelo menos, era assim, era leitura do caso clínico, tinha professores que liam o caso clínico inteiro, tinha professores que iam destrinchando parte por parte, cada um fazia de uma forma. Fazia o assim. PBL.
que é o PBL. Isso é o que vale ao GT dos meninos da uniforme? Pronto, Seria mais aí ou no menos nosso era o isso. grupo da tutoria, era o grupo Certo. da tutoria. Tinha professores que destrinchavam o caso, tinha professores que iam todo ou iam de parte em parte discutindo. Eu acho que a tutoria, assim, é aquela que você tem um conhecimento prévio, né, que a galera falava. Você tinha que chegar lá, já tinha que ter estudado alguma coisa, ou ter algum conhecimento sobre já prévio, ter estudado, ou ter ouvido falar, ou ter tido aula sobre isso. E, assim, desenvolve muito raciocínio clínico, que, assim, para um futuro, que é o nosso trabalho, assim, é o raciocínio clínico, é muito importante, assim. Na minha opinião, acho que você cresce muito tendo contato com aquele caso clínico, aqueles exames, o professor destrinchando ali parte por parte com você. Agora, sim, tem a leitura dos artigos, né? Na época era assim. Tinha a leitura dos artigos, apresentação de artigo, tinha apresentações de aula. Então, assim, para quem não gosta de falar em público, realmente é uma coisa que pega um pouco. Eu tinha muita dificuldade. Até hoje, eu vou dar uma aula, eu suo, assim, meu Deus. Mas houve, assim, claramente se expor a isso. Mas eu acho que houve um elevação crescimento. no seu A gente, nível de... por exemplo, é uma coisa que eu via, quem vinha, por exemplo, transferidos, né, que não já tinham aquele costume desde o primeiro semestre, era uma galera que sentia uma dificuldade maior. Sim. Não que eles não iam atingir, tem pessoas excepcionais que vinham transferidas de outra faculdade. Mas, assim, a gente via que quem fez a faculdade desde o começo com a gente, que já tinha aquele método desde sempre, tinha uma facilidade maior. E eu assim, é uma coisa que você meio que destrava uma nova habilidade, né? Quer falar Totalmente. em público e tudo. Eu vejo de uma forma positiva. Eu tento ver as coisas de uma forma positiva, né? Excelente. Eu acho Otimismo, que né? o PBL, Eu acho válido. ele é criticado por alguns, elogiado por outros, mas o médico, ele é um ser que tem que saber falar. Porque, no fundo, você vai receber um paciente e você tem que saber explicar o que o paciente tem. Se comunicar. né? Você tem que saber se comunicar. Passar Às vezes aquela o médico é informação. quase que um professor, porque Eu ia falar uma isso. coisa muito difícil, que, sei lá, aos olhos da medicina é uma coisa muito complexa, você tem que explicar para o paciente de maneira simples, porque o paciente não tem o conhecimento científico que o médico tem. Então, você transformar uma coisa difícil em uma coisa simples, isso é didática, né? Eu acho que o PBL, com certeza, ajuda nisso. E tem que simplificar, assim, é uma coisa que vocês que vão entrar, né? Vocês vão ver no dia a dia e quando entrar no internato e tem as vivências, né, da própria faculdade. Vocês vão ver que é uma coisa que é muito importante. É meio que você é meio um professor mesmo. Porque você tem que dar uma informação para uma pessoa que não tem, muitas vezes não tem aquele conhecimento, né? Não é da área, e não estudou, não terminou os estudos, nem saiu da escola, às vezes nem estudou. E a pessoa tem que sair de lá entendendo o que é que ela tem, quais medicações ela tem que tomar. Então, você meio que faz até uma aula ali. Tem pacientes nossos, que a maioria, né, que a gente atende do SUS e tudo mais, tem paciente que não sabe ler. Entendeu? Aí, você tem que criar estratégias para ele entender que tem que tomar esse remédio de manhã, esse aqui é à tarde, esse aqui não é para tomar esse horário, esse aqui é assim. Ele tem que sair de lá entendendo, porque, assim, parte do tratamento é a parte do paciente. E se ele não entender o que ele tem que fazer, perde sentido, porque não adianta eu saber tudo que ele tem que fazer e ele não entendeu, ele não vai fazer direito, não vai adiantar o tratamento e aí o nosso trabalho todo foi em vão. Entendi. Nesse ponto, eu tenho uma experiência porque a minha namorada faz medicina na Unifor e é 100% PBL praticamente, né? O que ela me passa muito é que muitas vezes você faz uma leitura anterior, você estuda a matéria e quando você chega no grupo tutorial ou etc, seja lá o que for o nome, né? O fato de ter várias pessoas dando a sua opinião e a sua visão sobre a mesma coisa que você estudou faz você aprender muito mais, porque você vai escutando, caramba, isso que eu tinha interpretado dessa forma também tem essa interpretação, tem essa forma de ver. Então, eu acho interessante, mas aqui eu já coloco aspas, né? Você fazer isso em uma educação massificada, eu acredito que seja impossível. É normal você fazer um grupo com 15 pessoas, 20 pessoas, para 100 pessoas. Qual a sua opinião? Qual a sua opinião? Você não vai pegar a opinião de 100 pessoas, né? Lá na Unicris eram grupos menores, né? Acho que eram 10 pessoas. E a gente discutia isso. E eu acho que isso assim, uma parte que, pra mim, era uma coisa que eu gostava muito, assim. Eu até falava com meus colegas nas últimas tutorias, né? Que todo mundo tá doido pra acabar, ninguém quer mais fazer tutoria e tudo, Sim. todo mundo cansado. Mas, assim, eu lembrava, tipo, fulano falou isso naquele dia, que tinha que pedir esse exame aqui. Eu lembrava da pessoa falando aquilo ali. Legal. E, às vezes, também, por exemplo, quando a gente está estudando, né, a gente vê aquela visão totalmente complexa. E quando você pega alguém que é da área, que é o médico que está lá com a gente no grupo tutorial, que é ele que direciona, né? Ele te dá uma visão muito mais simples daquilo, uma forma muito mais didática, daquele assunto que você viu, que você ficou, gente, que é isso? E a pessoa vai lá e tipo, não, gente, é assim, isso aqui faz sentido. Porque tem coisas que a experiência, a vivência, que é uma coisa que a gente
tenta puxar deles, né, que a gente não tem, que é a experiência, que é uma coisa que acho que em qualquer faculdade, qualquer formação é muito importante. E Larissa, puxando um gancho aqui, tu já contou mais ou menos tu entrar na faculdade, tu disse que o começo foi bem pesado. Eu queria saber de ti se tu, em algum momento, se tu conseguiu conciliar bem a vida da faculdade com a vida pessoal, em termos de sair, em termos de ter teu momento de lazer, de ir para uma festa. Como foi conciliar a faculdade de medicina, que tu já disse que é pesada, e tu já está quase se formando, tu está no 11º, só falta mais um. Então, tu já viveu a faculdade inteira. Como foi esse conciliar? Tem muita coisa para estudar, mas tu conseguiu conciliar? Como é que foi? Assim, eu não vou dizer que a faculdade fica mais fácil, que aí eu estaria mentindo, né? Mas, assim, eu acredito que você vai se adaptando àquilo ali, você vai se adaptando às dificuldades, você vai vivendo, você vai criando seus caminhos, né? As coisas vão ficando mais claras, você vai conseguir se organizar melhor. E, assim, é possível, sim, ter vida social, é possível ir para as festas da faculdade, é possível ir para a feijoada, é possível ir para o intermédio, ou intermédio. E DCE, eu não fui, gente. Perdão, essa parte eu faltei. Pessoal, desculpa aqui pela Larissa, ela não ter ido, tá? Desculpa. Mas ela tá combinando aqui que o próximo ela vai estar lá, viu? Mas assim, não fui pro intermédio, não fui pro TCE, mas assim, meus colegas foram, eu fiz viagens, fui pra festas. Assim, tudo é possível, sabe? Assim, só tem que haver organização, acho que prioridade. Assim, você não vai deixar de ir para o aniversário da sua avó, para o aniversário do seu namorado, mas assim, tem que priorizar as coisas. Por exemplo, eu tenho uma prova muito importante segunda-feira. Eu vou farrear sexta, sábado e domingo? Você pode até sair na sexta. Sim. Mas, assim, você precisa priorizar algumas coisas. Já tem pessoas que são extremamente organizadas, já estudaram tudo durante a semana, que isso é possível, por incrível que pareça. E chega no final de semana, já estão mais tranquilos, precisam ver uma coisa ou outra, fazer uma revisão, uma coisa. Mas, assim, o conteúdo é bem extenso. As matérias são grandes. Eu acho que você vai se adaptando, criando seus caminhos, as coisas vão ficando mais claras, você vai juntando... E, assim, gente, um conhecimento que você adquiriu no começo da faculdade... Vai chegando no final, você vai juntando as informações, as coisas vão começando a fazer mais sentido, as coisas vão sedimentando mais, você, pelo menos na minha faculdade, né? A gente vê algumas coisas muitas vezes, então aquelas que sedimentam, uma coisa que você vê de um jeito, no final você já vê de outra forma. Então, assim, eu não acho que fique mais fácil, mas eu acho que a gente se adapta mais, a gente se organiza mais, a gente consegue se adaptar ali de um jeito que as coisas, você vai tendo mais... liberdade, né, para escolher. A organização traz liberdade. Você escolhe o que é que você vai fazer. Então, assim, dá para ir para academia, sim. Dá para namorar, sim. Dá para viajar. Dá para ir para festa. Mas com organização, com moderação, tendo responsabilidade, que eu acho que é o mais importante. Sim. Eu acho que você trazendo o resultado no final, o meio que você vai fazer aquilo ali, para quem chega a informação, para quem chega o resultado, não importa muito. O importante é estar tudo resolvido, chegar lá, tá no ponto, é isso. Puxando um pouquinho fora do que tu estava falando com relação à vida pessoal, etc. Vendo em perspectiva as principais faculdades daqui de Fortaleza, né? A UFC, a UES, a Unifor e a Unicristo. Qual é a tua perspectiva, qual seria mais ou menos a tua nota que tu daria e o que tu se arrepende, o que tu diz que foi a melhor coisa que aconteceu tendo ido para a Unicristo? Assim, é uma faculdade que a carga horária é bem alta, né? Querendo ou não. Pra mim, eu acho que é um ponto positivo, porque eu não sou uma pessoa que eu sou muito disciplinada, então acho que eu precisaria daquele que me puxasse, né? Que fosse aquela carga horária mais alta mesmo, tivesse mais aulas e tudo. Chega uma hora que você fica meio cansado. Mas eu gosto da metodologia, eu acho que foi o lugar certo, é o lugar que eu deveria estar. Eu acho que Deus fez tudo do jeito certinho pra eu estar nesse lugar. Mas, assim, é uma carga horária bem alta. Mas, assim, tem professores excelentes, tem aulas maravilhosas. Eu realmente gosto muito da minha faculdade. Eu acho que eles te dão muito recurso para você ser um excelente profissional. Basta você querer. Eu acho que, assim, eles te dão 1 milhão de oportunidades, mas você tem que estar afim de estar lá e viver aquilo. Eles têm monitoria, eles têm projeto de extensão, eles tem o chá, né, que eu não sei se ainda é o chá, né? Ainda é o chá, que às vezes muda o nome, né? Que tem aquelas aulas práticas de simular atendimento e tudo. Eu acho que você cresce muito nessas aulas. Porque eu acho que aqueles pequenos conhecimentozinhos que você vai adquirindo, você aprende muito mais, sabe? Eu acho que, assim, você tem aquele contato das vivências. A gente tem muitas visitas em postos de saúde, em hospital, com os próprios profissionais. Então, assim, você vê a realidade, você consegue entender mais ou menos como é que funciona. Você já não chega num internato tão
100% cru, você já foi lá pelo menos uma vez, já acompanhou algum método, já sabe mais ou menos como é que é. Eu acho que eles puxam bastante essa questão do raciocínio clínico, as questões das provas têm bastante caso clínico, mas é o que a gente pega no dia a dia, assim, é tentar juntar o conhecimento teórico com a prática do dia a dia e fazer aquela misturada grande, assim. E me fala um pouco agora da mudança entre sair aí dos primeiros 4 anos, né? Não sei se chama ciclo básico, para entrar depois esqueci o nome, no internato. O aprendizado é realmente muito mais intenso e tal, faz muita diferença. Faz. Conta desde o começo do internato, como é que é o internato, como é que funciona o internato, tu que já tá lá, já... Eles meio que te preparam antes para isso, mesmo, tem umas palestras, o internato é tal coisa, você vai começar em tal canto, etc. Não, é assim, como é que funciona, assim, na universidade, assim, na minha época, né? Como é que foi a minha formação, porque mudou um pouco, né? A gente tem, como se você já chegasse no 7º, agora eu não sei, antes do internato é o... 8º, provavelmente, né? São o 4 8º. anos, né? Antes. O 8º. Quando você vai até o 7º, é como se você tivesse visto ali o basicão de tudo. No 8º, eles fazem uma revisão, então a gente tem aula de várias matérias diferentes. Como se fosse uma revisão, a gente tem uma aula de cardio, aí uma aula de dermata, uma aula de GO, aí uma aula, assim, como se fosse uma revisão grande, assim, de tudo que teve. Não tem como ver tudo, obviamente, mas eles tentam te preparar nesse sentido. A gente meio que faz uma revisão ali, um último semestre, antes de começar o internato. Assim, o internato faz diferença? O internato faz muita diferença. Assim, eu acho que, pra mim, é uma das melhores fases da faculdade, se não é a melhor. Você ter o contato ali com a... Porque, assim, muitas coisas a gente vê na teoria não é igual na prática. Não digo a parte de conhecimento, né? Mas estou dizendo assim, a vivência. A vivência é totalmente diferente, você tem experiências totalmente diferentes, tem contato com o paciente ali direto, toda hora. Você aprende a fazer uma evolução excelente, você aprende a fazer uma prescrição, você aprende a passar um caso clínico. Então, assim, o internato, você tem um crescimento... Acho que um mês de internato, você não cresce no que você fez na faculdade. Num semestre, assim. Só para ver se eu entendi, o internato fica 100% do tempo dentro do hospital. Ou do posto de saúde, ou de alguma clínica. É como se você tivesse uma imersão naquela especialidade. Você tem uma imersão naquilo ali. Aí tem as enfermarias, tem a parte de cirurgia, tem várias áreas, né? Um ambulatório. A cada semestre você vai para um hospital diferente, vê uma área diferente, e para todo mundo é igual? Pronto, é assim, como é que tudo começa. No 8º semestre, no final do 8º semestre, vai ter uma reunião do internato. Como é que funciona? Você é dividido em alguns grupos, não tão grandes, né? Grupos pequenos, acho que o meu grupo era de 20, era 21 pessoas. E aí vai haver um sorteio, que vai dizer a ordem que cada um vai fazer o seu internato. Por exemplo, eu comecei por cardio, pneumo, a parte de saúde mental, né, que foi para o hospital mental, tive uma eletiva, aí depois eu fiz clínica médica, cirurgia, agora estou na GO. Enfim, aí esse rodízio, né, esse sorteio é para dizer em qual área você vai primeiro. E aí quando sai lá a relação, você cai em um determinado hospital, ou clínica, ou ambulatório daquela determinada área. Pode haver uma troca, você pode trocar com outro colega, você pode fazer um pedido para aquele hospital. Nada é engessado, assim, é engessado só qual área você vai estar. Por exemplo, eu vou começar pela clínica médica. Mas eu posso escolher, vai ter os hospitais que estão lá, e aí você pode direcionar, né? Tipo, eu gosto mais desse, eu acho que esse aqui vai ser melhor para mim, eu acho que eu vou aprender mais nesse. Você pode fazer essas trocas. Mas o que é engessado é isso, tipo, qual parte, onde você vai estar, qual especialidade você vai estar. Mas pode haver essas trocas, você pode trocar com um colega, você acha que tem mais aptidão de um lado, gosta mais de outro. Então, nessa tu já rodou tudo, né? Então, assim, tu tem o quê? Tu ainda tem um semestre para fazer isso? Metade desse e o final do outro. Metade desse, então né? Tu já fez metade, praticamente, mais da metade do teu internato. Passando um pouquinho aqui, saindo da tua perspectiva para a perspectiva da saúde, onde tu passou. Qual é é tão ruim assim? Não é tão ruim assim? É bom? Você vê algumas coisas que você realmente às vezes se sente impotente. Meu Deus, como que eu vou trabalhar numa situação dessa, por exemplo? Gera uma preocupação nesse aspecto? Tanto em termos de estrutura quanto material, que obviamente o médico precisa de tudo. Assim, na Unicristos a gente roda tanto em hospitais particulares como em hospitais públicos, né? E assim, a diferença é
Gritante, assim. A gente tem que ser sincero, assim, a questão de recurso, de acesso mesmo dos pacientes é diferente. Não tem como dizer que é igual o SUS e o particular. É impossível dizer isso. Mas, assim, o que eu vejo nos hospitais é que muitas vezes falta recurso. Em alguns hospitais não tem como dizer que não falta. Assim, o essencial, às vezes tem, mas às vezes falta alguma coisa ali que é bem importante. E assim, o que eu vejo é que os profissionais que estão naqueles hospitais, eles tentam driblar isso aí. O que eu vejo é assim, a gente tenta fazer o que dá com o que a gente tem. Na maioria das vezes dá certo. Assim, acho que Deus ajuda, ilumina, não sei o que acontece, eu sei que no final dá certo, as coisas vão dando certo. Mas a gente tem que se desdobrar, assim, os profissionais dão um jeito, mas assim, dizer que é as mil maravilhas não é. Tem coisas para melhorar, tem que repensar algumas coisas. Faltam alguns recursos que são muito importantes para os pacientes, assim, não tem como dizer que não falta. Mas a gente tenta fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Mas dizer que tem tudo, que sempre vai ter tudo e 100% do jeito que é para ser, igual tá no livro. Larissa, infelizmente não tem. já teve algum, tipo assim, uma situação que um paciente chegou para ti, em algum hospital público desse, e tu precisou dar um remédio e não ter? Já chegou, caso desse? Não ter para dar lá no soro, né, que fala? E aí, assim, tu vê isso como, assim, eu não sei se tu consegue, porque obviamente você é interno, você não é uma pessoa ainda que está envolvida no staff lá do hospital e tal, mas tu, assim, já é muito claro para mim, eu acho que para todo mundo que está assistindo, que o grande diferencial da medicina é o capital humano, não é o capital de, enfim, de insumo, mas tu vê que isso é mais uma falta de gestão ou isso é mais uma falta de vontade, por exemplo, das pessoas que estão envolvidas? Ou pode ser falta de dinheiro também. Então, eu digo, quando eu falo gestão, eu estou me referindo a toda a cadeia de vir o dinheiro e saber aplicar o dinheiro. Aplicar o dinheiro, né? Olha, eu acho que tem falhas em algumas partes, assim, é porque cada lugar tem a sua particularidade, sabe? Eu acho que tem um defeito, tem lugares que tem um defeito em cada parte, mas assim, o que eu vejo na maioria dos lugares é que o pessoal tenta fazer o máximo que pode com o pouco que tem. Assim, eles realmente tentam se desdobrar, organizar, fazer com que tudo dê certo do jeito que tem, assim, mas infelizmente tem lugares que... É porque o problema vem mais de cima, né? Dá para ver que a questão realmente, eu acho que nem os médicos fazem muita noção do porquê que falta, né? Só não tem e ponto, né? E assim, é o que eu tô dizendo, às vezes falta em algumas partes, entendeu? Não é uma coisa, isso aqui é o que está faltando, esse aqui é o defeito. É uma série de coisas, é uma série de não tem como problemas, uma né? Só, né? É uma série de problemas, assim, que te leva a essas situações. Mas, assim, a gente acredita, e vocês vão ver, a maioria dos lugares eles tentam fazer o máximo que pode. Entendi. Mas, às vezes... Isso é muito claro. Para mim, assim, na minha vivência, do que eu já vi, assim, pessoas me falando e que eu já presenciei realmente, de chegar numa UPA e tal, realmente é muito mais sobre as pessoas do que especificamente sobre a estrutura do lugar e tal. E isso não só na saúde, mas até na educação também. Eu acho que são duas áreas aí que são muito pobres em termos de recurso, infelizmente, né? A gente, assim, eu pego pelo lado da educação, minha mãe é professora do Estado e, assim, não chega muito próximo à qualidade do que uma pessoa vê numa instituição particular, em que você está 100% coberto de tudo que eventualmente possa acontecer, entendeu? E se você vê médicos, enfermeiros, técnicos, tipo, profissionais excelentes mesmo, mas que às vezes não tem muito para onde fugir, entendeu? A gente tenta fazer o que dá. E às vezes também, muitas vezes, esses profissionais não estão sendo remunerados. Isso é uma coisa que vira um grande problema dentro da instituição, entendeu? É muito difícil, assim. Porque a pessoa já trabalha frustrada, ou muitas vezes, né, esses problemas, assim, também acabam minando um pouco, sabe? Você imagina. O serviço. Eu acho que, assim, é um desrespeito com a pessoa que está trabalhando, assim. Você investe na sua tempo, né, na sua formação, às vezes dinheiro, no caso de quem faz uma faculdade particular, e você é desrespeitado no momento que você chega lá, porque simplesmente não tem insumo para você trabalhar, é que nem um professor chega numa sala e não tem um pincel, por exemplo. Obviamente são duas coisas totalmente diferentes, mas, pô, não tem um quadro bom e tal, você fica, caramba, o meu local de trabalho está violado aqui desde o início e tal, isso é...
Mas, enfim, a gente não tem muito tempo aqui para resolver o Brasil, mas então vamos voltar um pouquinho. O que eu queria saber de ti é como tu vê e se tu acompanha, na realidade, a situação da medicina hoje no país, se tu tem alguma preocupação com relação a mercado de trabalho, como é que tu vê essa grande abertura de muitos cursos, até muitas vezes sem muito critério, em vários lugares. O que é que tu acha, assim, depois eu posso até te relembrar as perguntas, mas o que é que tu acha dessa política que, na minha opinião, é um pouco equivocada, de que é simplesmente fornecer mais médicos e vai estar tudo resolvido? Só para dar um aspas aqui rapidinho, não sei se para vocês está aparecendo, mas para mim, eu olhando esse TikTok é direto. Médico recém-formado falando, gente, está muito saturado, não é mais a medicina como era antes, tipo... Para mim aparece direto, mas é porque eu falo muito sobre isso. Então, tipo, sair da faculdade e não tá tão fácil assim, o plantão já tá pagando menos. Como tu tá quase se formando, então tu sabe a galera que se formou agora e tu tem contato com esse pessoal. Tipo, tu acha que esse aumento de vagas, né, tende ao longo prazo a saturar a medicina, tu já está saturando, enfim, vai. Assim, eu acho que, não sei se essa política, né, de aumentar as faculdades era a chave para a solução dos problemas, não sei se essa era a melhor opção, mas, assim, acredito que não vai ser a medicina como era antes, não sei, assim, não vivi como era antes, mas é o que eu escuto falar, acredito que não vai voltar a ser o que já foi um dia, assim, né, em relação à oferta e tudo mais. Até porque é mercado, né? Claro, oferta e demanda Oferta é e básico. demanda. Se tem mais gente ofertando, enfim. E aí, assim, eu acho que sempre vai ter espaço para o bom profissional. Eu acho que você tem que... Se quer fazer medicina, assim, eu sou apaixonada pelo meu curso, eu faria 1000 vezes se precisasse, eu realmente gosto muito. Assim, eu acho que vale a pena, eu acho que sempre vai ter espaço para o profissional, eu acho que você tem que focar em fazer sua faculdade, uma boa faculdade, fazer uma residência, se especializar e tentar criar uma boa relação com seus colegas, com seus pacientes. E assim, eu acho que vai tentar driblar assim, essa falta de oferta, né, de emprego. Saturação eventual, né? Eu acho que você tem que fazer o seu diferencial. O diferencial não é necessariamente só, por exemplo, fazer uma residência. Eu acho que é ter uma boa relação com seus colegas, é ter uma boa relação com seus pacientes, né? Criar aquele vínculo mesmo, que é uma coisa que vocês que vão entrar na faculdade, vocês vão ouvir muito, vínculo médico-paciente, é uma coisa muito importante. E eu acho que, assim, que um profissional bom, que sabe dar uma boa conduta, que sabe o que ele está fazendo, que estudou, ele vai conseguir... Porque, assim, a medicina é muito ampla, né? Você pode trabalhar em muitas áreas, você pode ter seu consultório, você pode trabalhar no hospital público, você pode ser concursado, você pode trabalhar na sua particular, você tem um milhão de possibilidades, assim. Eu acho que a gente... assim, essa minha geração, né, que vai entrar agora, a gente vai ter que tentar driblar isso. A oferta não vai ser como foi um dia. Com certeza não vai mudar, não vai voltar a ser o que era antes. Mas a gente pode tentar se diferenciar, tentar criar novas estratégias, assim. Não vou dizer que vai voltar, acho que vai voltar a ser o que era antes, porque não, acho que provavelmente não vai. Mas, assim, a gente pode tentar driblar isso, né, e tentar se diferenciar. Porque, assim, eu, pelo menos, conheço alguns profissionais que são de áreas que, em teoria, estão saturadas, que eu conheço excelentes profissionais, que hoje em dia são bem-sucedidos, e que se diferenciaram, assim. Então, acho que o Brasil é um país de possibilidades. Tudo é possível. Muito grande, né? Como qualquer profissão. Eu acho que se você não se diferenciar, se você for ali o mais do mesmo, você vai ser literalmente ganhar ali aquele básico e pronto. O médico antes, né, ele mesmo sem ser um médico top, ele já se destacava porque eu acho que era da escassez mesmo. Hoje em dia é o que tu falou, não vai ser mais um médico mediano ali, digamos assim, que vai se destacar. Ele vai precisar fazer algo a mais. Como tu falou, né, quando você termina a faculdade, você sai generalista, né? Eu acho que um generalista hoje, ele tem que buscar com certeza ali uma residência, né? Porque você ficar só se confiando em dar plantão por ser generalista, talvez não seja mais o suficiente. Eu acho que é um diferencial, assim, até para a sua própria formação, né? A residência. Mas, assim, com certeza, essa vai ser uma mudança muito grande, assim. O mercado está mudando muito, tem essa questão das redes sociais também. O que é que tu acha sobre isso? Sobre redes sociais? Sobre o tipo de marketing que tem sido feito com relação à medicina. Assim, a gente mudou um pouco, né? Saíram algumas mudanças, agora foi recente. Diretrizes mudaram, né? Algumas diretrizes mudaram em relação ao marketing médico, né? Essa questão da rede social e tudo mais. Então, assim, a gente era muito limitado, né? Nessa parte, a gente era muito
a gente era limitada, a gente não tinha muito essa parte do marketing médico, né? Era uma coisa que tinha muitas barreiras, né? Eu acho que isso está mudando. Eu acho que, assim, eu não sou muita pessoa da rede social, vou ser bem sincera. Sim. Mas, assim, eu acho que é um novo recurso, é um novo local de trabalho, é um novo local de você puxar mais seus pacientes, trazer eles mais para perto de você, é até um canal assim, de atrair comunicação, mesmo, de comunicação. Eu acho interessantíssimo você usar de maneira moderada e com um pouco de noção como uma conexão com sua clientela, né? Até de uma forma informativa, né? Muitas pessoas não entendem o que é que estão fazendo naquele médico, por que estão procurando aquele médico, como vai ser tal cirurgia que ele vai fazer. Então, assim, eu acho que pode ser... Tem o seu lado ruim, né? Tem pessoas que usam de uma forma errada, mas pode ser uma ferramenta muito boa para você. Assim, o mundo muda, o mercado muda e, querendo ou não, assim... Você também, os médicos também fazem parte do mercado, então eles têm que se adaptar o que é novo, o que é diferente, o que pode ser bom para ele, né? É uma ferramenta, assim, que se você souber usar... E, assim, eu vejo, assim, que tem alguns médicos que são maravilhosos, que, tipo assim, tem esse receio de ir para a rede social e tudo. Aí o paciente fica, doutor, mas você não tem rede social, você não tem Instagram. E, assim, hoje em dia é uma coisa que, para muita gente... É importante, assim, para muito paciente, ele quer ver que o médico está lá, ele tem uma rede social, um Instagram, e como é, quem é esse médico. Assim, para algumas pessoas isso é muito importante. E é uma ferramenta que pode ser muito boa se utilizada da forma correta. Eu, por exemplo, descobri um médico, vou até citar o nome dele, porque ele é muito bom, ele é bem famoso no YouTube. Faça o merchan, faça. Dr. Laí Ribeiro. Ele é bem, não sei se tu conhece ele, mas ele é bem já antigo e tal. Eu acho que quando ele começou a palestrar, nem tinha essa história de YouTube e tal, só que aí os vídeos dele ficaram armazenados e começaram a explodir agora. E ele explica assim de uma maneira tão simples, tipo uma coisa, meu Deus, qual é a função da vitamina B12? Aí é uma coisa bem científica, mas ele explica de maneira didática. Aí você vê lá os comentários, pessoal, meu Deus, uma coisa que eu nunca entendi, faz muito sentido suplementar tal vitamina para tal coisa, entendeu? Então, o médico, sabendo disso, do avanço do YouTube, do avanço do Instagram, ele pode usar isso como uma ferramenta de mercado mesmo, de tipo, ele mostrar o trabalho dele, ele explicar de maneira simples, ele se conectar com o paciente, rapaz, esse médico realmente sabe das coisas, ele sabe explicar, ele me conhece, ele conhece do assunto e ele sabe transmitir, e eu vou para ele. Por exemplo, tem um médico que eu sigo no Instagram, esse eu não vou citar o nome, mas o bicho, ele explica tão bem que tipo, sou um leigo da medicina, eu vi, macho, isso aí faz muito sentido, mano. Faz muito sentido. Vou fazer medicina. Eu quero fazer uma consulta com esse cara, o cara lá de Minas Gerais. Aí vai viajar lá para Minas fazer. Aí eu fui dar... quanto é que será a consulta desse cara? Aí eu fui pesquisar lá, ele é... Na rede social ele é estourado, um monte de gente comentando e tal, ele explica muito bem. R$3.500 a consulta dele. Nossa. Por que é tão caro? Porque ele tem muita demanda. Por que ele tem muita demanda? Porque ele está na rede social explicando e mostrando o trabalho dele. Então eu acho que o médico hoje ele tem que pensar nisso, para ele subir assim de patamar, ele usar a rede social para alavancar o trabalho dele. Eu acho que é uma excelente plataforma, assim, né? Com certeza. E só para a gente já chegar aqui no final, eu queria te perguntar no início, aí eu esqueci e agora eu lembrei. Como é que foi o teu pensamento com relação à residência ao longo do curso? Entrou, por exemplo, querendo X, aí entrou eu sempre esqueço o nome, no internato e já mudou. Pronto, essa é uma coisa que eu acho interessante de falar, assim. Seja cabeça aberta, assim. Eu acho que você tem que viver tudo como se você fosse fazer aquela especialidade, sabe? Eu entrei na faculdade querendo GO, que é ginecologia e obstetrícia ou dermatologia. E tô saindo da faculdade querendo outra coisa. Já tô pensando em outras possibilidades. E, assim, é porque eu me permiti viver mesmo. Eu sempre fui muito cabeça aberta, assim. Tem muitas pessoas que entram na faculdade, você... cirurgião cardiovascular, e pauta a faculdade inteira naquilo, e vou ser isso, e vai ser só isso. E assim, eu acho que é bom você ter um foco, eu acho legal você já ter decidido, porque pra mim ainda é uma grande incógnita, eu fico assim, meu Deus, será que eu tô fazendo a escolha correta? Mas assim, você tem que estar aberto pra viver as coisas. Porque assim, tem várias vivências que você se surpreende, você olha assim, eu jamais viveria isso aqui se eu não tivesse experimentado, eu jamais teria escolhido essa especialidade. Tem muitos colegas que mudam tipo assim, entra pensando uma coisa e sai achando outra. Então, assim, tenha a mente aberta, viva aquele momento. Eu acho que você tem que pensar que você vai se formar médico. Você tem que sair da faculdade sabendo um pouco de tudo. Você não pode sair já especialista naquilo, não tem como. Você tem que saber um pouco de tudo.
tem que saber aquelas demandas, né, geral, assim, da população. Não tem como. Mas, assim, acho que é fundamental você ter a cabeça aberta, viver tudo que você tem para viver. Eu mudei da água pro vinho, assim. Hoje em dia eu já penso outras especialidades, já penso outra coisa. Vivi coisas assim que eu jamais eu falava assim, eu vou fazer alguma coisa na clínica, ou não sei o quê. Minha primeira cirurgia que eu vi, eu me apaixonei. Meu Deus, isso aqui é... Brilhou o meu olho. Esse não sei se é isso que eu vou fazer, né? Cirurgia, mas eu amei, assim. Então, assim, tem a cabeça aberta, tem coisas que... Você cria até alguns preconceitos frente a algumas coisas. E depois que você vive, você vê que não é nada daquilo. E eu acho que é muito válido você viver, assim, todas essas experiências. Eu acho que é uma oportunidade incrível, muito massa, assim, você vê várias áreas com aquele cara que trabalha com aquilo, que é o especialista. E, assim, você aprende muito. Por mais que você não vá fazer aquilo, é de um crescimento, assim, gigantesco, principalmente quando você abre a sua cabeça para viver aquilo ali, se entregar e viver intensamente, como se aquilo ali fosse... E vai fazer parte, né, pro resto da sua vida. Da sua vida meio que diariamente, para sempre, né? Se você realmente quiser ser eu acho... Acho que para todo mundo que quer ser um profissional muito diferenciado, você vive isso. Você vive isso praticamente, sua vida é viver aquilo o tempo inteiro. Você gosta, né, de aprender coisas novas? Total, assim, total. Doido? Assim, essa experiência nossa do podcast, por exemplo, para mim está sendo uma ideia muito legal, porque a gente aprende muitas coisas que a gente não sabia. Por exemplo, hoje eu não sabia como é que funcionava o internato, não sabia exatamente. Tenho e tinha algumas ideias da Unicristo que você falando me faz ver de uma maneira mais positiva, às vezes um pouco mais negativa e tal. Isso tudo traz ter a mente aberta, escutar, né? Traz muito dessa vivência. Então é isso, né? Exatamente. Eu acho que o papo foi muito produtivo. Queria te agradecer por ter vindo. Obrigado, Larissa, por ter vindo. Os nossos alunos que vão entrar na medicina, eles também querem ouvir quem já está lá dentro há um tempo, entendeu? Eles querem saber como é que é a experiência lá dentro. E foi muito importante tu contar a tua experiência. Para quem não sabe, a Larissa já vai se formar no fim do ano, né? Isso. Então, começar a ganhar dinheiro, finalmente. Para a gente finalizar aqui, eu queria deixar o espaço para tu mandar um recado para quem tu queira. Mas para os alunos aí que vão entrar agora, que estão na dúvida, que estão com medo da faculdade, manda um recadinho aí para eles de como é que é a medicina em geral. Assim, medicina não é um curso fácil, né? É difícil, mas não é impossível. Você se apaixona, você vive coisas incríveis, assim, que eu nunca pensei que eu fosse viver na minha vida. Realmente foi, assim, eu vejo como uma escolha muito certeira, assim, que eu fiz. Não sei, acho que foi Deus que me direcionou. Mas, assim, não fiquem aflitos, né? Muita gente, às vezes a gente entra na faculdade e a gente escuta alguns veteranos falando, é muito difícil, não vai conseguir passar, é impossível, o professor tal não vai te ajudar, isso aqui vai ser... Tenha as suas experiências, viva as coisas primeiro, depois você tem uma opinião sobre aquilo. Tem várias coisas que eu entrei pensando que era de um jeito e foi outro. Fulano tinha uma opinião, quando eu vi eu achava outra coisa. Então, viva tudo que você tem para viver, tenha a cabeça aberta, tenha as suas experiências, não se baseie só no que os outros falam. É bom ter alguém que já está lá na frente, que já está falando, que já está vivendo. Mas, assim, o que é bom para mim, às vezes não é bom para o outro. O que é legal para mim, não é legal para o outro. Então, vivam esse momento. Eu acho que é uma faculdade, assim, apaixonante mesmo. Eu amo. Hoje em dia eu sou uma apaixonada. Então, assim, vale a pena sim. Se é o seu sonho, corra atrás. Se precisar de ajuda, você vai ver que você vai encontrar muitas pessoas maravilhosas pelo seu caminho. Se precisarem de ajuda aí, me encontrarem, fale comigo, eu ajudo. Manda o Instagram. Manda o arroba. Né? Espero que a gente se encontre aí pelos hospitais, quem for entrar, certo? E é isso. Valeu, Larissa. Pois é isso, galera. Um abraço. A gente se vê no próximo episódio. Encerramos aí o 3º capítulo. Valeu!